Hoje é terça-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa e dia 11 de maio. Estamos no 9º dia da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e hoje eu convido você para rezar às 19 horas conosco. Por isso você que tem nos acompanhado, tem percebido que todos os dias nossas novenas estão indo ao ar pelo YouTube, pelo Facebook e pela Rádio Vale. Reze conosco todos os dias, pois nós sabemos que a oração, ela vai fazendo agora um novo jeito de ser. Todos os dias também pela Rádio Clube FM. Então você nos acompanha pela Rádio Vale e pela Rádio Clube. Estamos felizes com a sua audiência e ficamos ainda mais se você se inscrever no meu canal do YouTube que diz assim, Padre Vanderlei Souza, lá no YouTube. Obrigado, Deus, que Ele vos abençoe e um lindo dia para você. Hoje escutamos com desconsolo a voz do Senhor. Está falando da sua partida. Dói muito, sobretudo, porque se refere à sua saída pela morte na cruz. Mas ao final, nossa tristeza se converterá em gozo, como fruto do sacrifício de Cristo. Ele e o Pai nos enviarão o Espírito Santo. A vinda de Deus, Espírito Santo, às nossas almas, é o sinal do triunfo de Cristo. É um esforço para a nossa fé e uma recriminação para os comodões que negam que seja possível a santidade. Por isso hoje o Evangelho de João, você vai tomar comigo lá no capítulo 16, nos versos 5, 11, e nós vamos acompanhar, porque esse Evangelho de hoje, ele vai nos dar uma direção durante essa semana, como nós podemos caminhar e perceber de que diante de Deus, nós podemos então tirar as nossas dúvidas ou colocar a nossa fé. E ele nos diz assim: Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e ninguém de vocês pergunta, para onde vais? Mas porque agora estou falando dessas coisas, a tristeza tomou conta do coração de vocês. No entanto, eu lhe digo a verdade, e a melhor para você é que eu vá, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque não acreditam em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai, e vocês não me verão mais. A respeito do julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Jesus, quando fala isto, deu uma tristeza muito grande no coração dos discípulos, porque eles ainda não estavam percebendo como isso iria acontecer. Por isso ele faz a pergunta: por que vocês não me perguntam para onde vais? Como é bom para vós que eu vá. Quando nós entendemos esta frase e nós colocamos no coração de Deus, nós temos uma ideia do direcionamento que ele estava falando. Hoje, o Evangelho nos apresenta o entendimento mais profundo da realidade da ascensão do Senhor na leitura do Evangelho de João que nós acabamos de ouvir. Portanto, no domingo de Páscoa, é dito a Maria Madalena que não deve tocar o Senhor, porque ele diz, ainda não chegou minha hora. Então veja, ainda não subi para junto do Pai. João, no capítulo 20, versículos 17. No Evangelho de hoje, Jesus observa sobre os discípulos: porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Quando olhamos, percebemos, mas ele diz, mas que é bom para vós que eu vá. Como entender tudo isso? Jesus precisa subir ao Pai. No entanto, Ele ainda permanece conosco. Como Ele pode ir e, ao mesmo tempo, permanecer?
Este mistério, ele foi explicado pelo nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. E ele disse: dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós, mas que agora, graças ao seu ser com o Pai, está próximo de cada um de nós, para sempre. Nossa esperança, então, está em Jesus Cristo. Sua vitória sobre a morte nos deu a vida que a morte nunca poderá destruir. Sua vida, sua ressurreição é a confirmação de que o espiritual é real. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá diminuir a nossa esperança. Os negativos do mundo não poderão destruir o positivo de Jesus Cristo. O mundo imperfeito no qual vivemos, o mundo onde os inocentes sofrem, pode nos levar ao pessimismo, mas Jesus Cristo nos transforma em eternos otimistas. A presença viva do nosso Senhor em nossa comunidade, em nossas famílias, naqueles aspectos da nossa sociedade que pode corretamente ser chamado e sermos chamados cristãos, nos dá uma razão para ter esperança. A presença viva do Senhor em cada um de nós nos dá alegria. Não importa quão alta seja a barreira de negatividade que a mídia se deleita em apresentar. Os pontos positivos do mundo pesam mais de longe, do que os pontos negativos. Pois Jesus Cristo subiu ao céu, Ele ascendeu, não nos deixou. E é bom para vós que eu vá, diz Ele. Esta palavra e essa frase nos ajuda a perceber. Hoje contemplamos outra despedida de Jesus, necessária para o estabelecimento do seu reino. Inclui, porém, uma promessa. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. João 16, 7. Veja que a promessa feita aqui, na realidade, na maneira impetuosa do dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu. Aquele dia, além de tirar a tristeza do coração dos apóstolos e dos que estavam reunidos com Maria, a mãe de Jesus, os confirma e fortalece na fé, de maneira que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Expressa-se, fato que se faz presente ao longo dos séculos através da Igreja, uma santa, católica e apostólica, que já por ação do mesmo Espírito prometido, se anuncia a todos e em toda a parte que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nascido de Maria, virgem, que foi crucificado, morto e sepultado verdadeiramente. Ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, conforme o credo, que vive entre nós. Seu Espírito está em nós pelo batismo e constituindo-nos filhos no Filho, reafirmando a sua presença em cada um de nós o dia da confirmação. Tudo isso para levar ao termo a nossa vocação à santidade e reforçar aqui a missão de chamar os outros a serem santos. Assim, graças ao que queres do Pai, a redenção do Filho e a ação constante do Espírito Santo, todos podemos responder com total fidelidade ao chamado sendo santo e com uma caridade apostólica audaz, sempre exclusivismo, realiza a missão, propondo ajudar-nos a outros a serem como os primeiros, como os fiéis de sempre. Com Maria rogamos e confiamos que novamente virá o defensor, que haverá um novo Pentecoste. Digamos: vem Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles a chama do teu amor. Aleluia do Pentecostes.
Depois de amanhã, nossa carreata com Nossa Senhora de Fátima, às 17h30, sair daqui de frente à Igreja Matriz São Sebastião, traga 1 quilo de alimento, as famílias beneficiadas agradecem. Que a Sagrada Família vos abençoe, vos proteja e vos guarde. Incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. E hoje, através da Rádio Vale, através da Rádio Clube, nós queremos dar a bênção para você. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. E amanhã, quarta-feira, às 6h da manhã, na Igreja São Sebastião, a missa da partilha. Traga 1 quilo de alimento e venha receber a bênção de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, e também você que está nos acompanhando todos os dias aqui pela Rádio Vale e também pela Rádio Clube. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.